Bom, para trabalhar com módulo de pneus, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se os veículos eles estão cadastrados com o diagrama de pneus correto. Então, vou buscar aqui um veículo na lista e aí o que eu preciso verificar é este campo de diagrama de pneus. Então, no cadastro do veículo, acessando ele, eu tenho aqui diagrama de pneus. Então, eu vou selecionar o mais adequado, se for um carro, moto, caminhão toco, truck, uma carreta. Então, é importante definir corretamente aqui no cadastro, porque isso vai alterar a forma como eu visualizo os pneus lá no módulo de pneus. Então, esse é o primeiro passo, cadastrar, né, os veículos já com o diagrama correto de pneus. Tá? Então, como eu vou trabalhar com os pneus? Eu vou clicar aqui na opção Pneus do menu e aparece para mim uma listagem de pneus. Observe que aqui eu tenho situação. Então, o campo de situação é que vai me indicar se o pneu está em uso, se ele está disponível, se ele está separado para fazer um reparo, uma reforma para descarte. Então, dependendo da opção que eu selecionar aqui na listagem, eu vou ver os pneus que estão disponíveis, né, os que estão em uso. Então, aqui ele exibe para mim também a marca de fogo, o veículo onde esse pneu está, em qual eixo, qual posição. Então, é sempre importante observar aqui a situação do pneu, tá? Mas antes de tudo, eu preciso cadastrar esses pneus. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em cima, no botão Novo Pneu. E aqui aparece um formulário para eu fazer o cadastro do pneu. Então, a primeira coisa que eu vou indicar aqui é a marca do pneu, o modelo, né? Se eu tiver aqui o número de série dele, e principalmente aqui a marca de fogo, que é importante para eu poder identificar esse pneu em relação aos outros pneus que eu tenho, né? Poder identificar unicamente o pneu, tá? Aqui do lado direito é importante eu definir qual é a situação atual do veículo. Então, o primeiro campo que eu tenho aqui é a vida. Então, se é um pneu novo, ele vai estar em vida 1. Se for um pneu já recapado uma vez, ele vai estar na vida 2, né? Se eu já recapei ele duas vezes, ele vai estar na vida 3. Então, vamos supor que esse daqui é um pneu que não foi recapado e que eu já utilizei ele por 5.000 quilômetros. Então, eu vou indicar aqui vida 1, 5.000 quilômetros. Tá? Eu posso também aqui indicar também a profundidade atual dos sulcos dele em milímetro. Ok? E aqui embaixo eu tenho outras informações do pneu. Eu posso colocar a largura dele, perfil, né? O raio. Tá? Então, vamos supor um raio 15, eu coloquei aqui. Índice de carga, enfim. Essas informações elas são opcionais, mas se eu quiser eu posso estar preenchendo. Aqui embaixo eu posso indicar quem foi o fornecedor desse pneu. Né? Então, vou pegar aqui um qualquer só para ilustrar, né? Aqui eu posso indicar o número da nota fiscal, a data de compra do pneu. Então, vamos supor que eu comprei hoje e o valor que eu paguei aqui no pneu, tá? Se eu quiser, eu também posso anexar arquivos. Então, eu clico aqui em adicionar arquivo, seleciono uma nota fiscal, uma foto, o que eu quiser, eu posso anexar aqui como arquivo. E aí eu vou clicar em salvar. Bom, agora, aqui na lista, se eu procurar pelo número de fogo, então eu cadastrei o 000123. Ele já aparece aqui para mim. Ele está disponível, né? Então, o que quer dizer isso? Eu posso colocar ele em algum veículo, ele está no meu estoque de pneus, tá? Então, se eu vier aqui em movimentação, o pneu ele aparece aqui em amarelo com a marca de fogo dele. Então, 000123 é o que nós cadastramos, tá? Então, se eu quiser buscar ele aqui na lista, eu também consigo, né? A lista de pneus disponíveis vai ficar aqui nessa área, tá?
E aqui embaixo, agora, eu vou selecionar, sempre que eu for fazer uma movimentação, né, aqui na aba de movimentação, eu vou selecionar o veículo. Então, eu vou pegar aqui, selecionar o veículo, posso digitar a placa, né? Ele pergunta se eu quero realmente fazer a alteração da tela para esse veículo, eu vou dizer que sim. E agora eu tenho o diagrama aqui de pneus do veículo, tá? Então, como funciona a movimentação? Eu posso, aqui já aparecem os pneus, né? Eu posso, por exemplo, se eu for retirar um pneu aqui, esse pneu, eu posso clicar, segurar com o botão do mouse, e aí eu tenho algumas áreas em que eu posso jogar esse pneu, né? Deixar ele. Então eu posso enviar ele para reparo, eu posso enviar para reforma, enviar para descarte, eu posso colocar ele aqui como step, né? Ou eu posso jogar ele aqui para o meu estoque de novo. Então, esse pneu A007, vamos supor que eu preciso fazer um conserto nele. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e jogar ele para reparo. E vamos supor que esse outro pneu eu vou colocar ele no lugar. Então, vou segurar aqui e vou colocar ele para cá. Então, agora eu tenho já o pneu aqui que eu deixei para enviar para reparo. E da mesma forma, se eu for fazer uma recapagem, eu vou pegar o pneu aqui que eu vou recapar e vou deixar em enviar para reforma. E aí eu posso pegar um outro pneu aqui que está no meu estoque disponível e colocar no lugar. Então é importante que sempre que for feita uma alteração nos pneus dos veículos, que eu faça no sistema exatamente conforme tiver sido feita a movimentação. E aí no final eu vou vir aqui e clicar em salvar. Então agora o sistema já conhece essa movimentação e como que eu vou operar dali para frente. Então vamos supor que um pneu que eu enviei para reparo, ele retornou, né? Então o que vai acontecer é que ele vai estar aqui para reparo, ele voltou da borracharia, né? Então, vamos supor esse pneu A007, ele retornou. Então o que eu vou fazer é identificar ele por aqui. Eu posso também buscar pelo número de fogo, né, marca de fogo. E então, aqui em ação, eu vou indicar, vamos supor que eu vou registrar o reparo, né? O pneu ele retornou com o conserto, né? Foi consertado. Então, eu vou registrar reparo. Se o pneu não tiver conserto, eu vou descartar. E se não tiver necessidade do reparo, eu vou disponibilizar de novo ele para o meu estoque, tá? Mas vamos supor nesse caso que eu vou registrar o reparo. Então, eu clico aqui, registrar reparo. Eu posso colocar observações aqui que eu quiser, né? E aqui eu vou indicar o valor. Então, vamos supor que eu tive um custo de R$ 200 para esse reparo, né? E aqui eu vou também indicar se eu quero associar esse custo, esse valor do reparo do pneu ao último veículo em que ele esteve. Então, eu quero que esse custo não caia só no pneu, caia também no veículo. Então, eu vou deixar aqui sim, tá? E dou confirmar. Quando eu faço isso, o que que vai acontecer? Agora o pneu ele voltou para o meu estoque. Então, eu mandei ele para reparo, registrei o reparo e agora ele está de volta aqui no meu estoque, tá? Mesma coisa quando eu vou fazer uma recapagem. Então, eu venho aqui nos pneus que estão para reforma, no caso, tá? Então, reforma seria recapagem. Eu identifico aqui um pneu, então vamos supor que seja esse aqui. E aí eu venho aqui em ação e registro a reforma, tá? Então é a mesma coisa, registra a reforma ou descarta ou disponibiliza novamente sem registrar a reforma, tá? Mas nesse caso aqui eu vou registrar, então coloco aqui observações, posso colocar em que borracharia foi, qual serviço que foi feito, né? O valor e confirmo. Agora eu tenho o pneu novamente aqui disponível, certo? Então eu posso eventualmente selecionar um veículo e alterar os pneus do veículo
passando um outro para reparo, para descarte, e aí agora esse pneu que eu recapei, colocar ele no lugar novamente. Ok? Então assim é feita a movimentação. A gente tem também aqui uma opção que é de rodízio. Então como funciona essa funcionalidade? Eu tenho aqui do lado esquerdo o antes e do lado direito depois. Então eu vou simplesmente passar os pneus para as novas posições, certo? Então eu troco aqui as posições dos pneus e então eu clico aqui em salvar, ok? E aí vai ficar registrado o novo posicionamento dos pneus, ok? Então o que eu tenho de visualização? Assim que eu tiver os pneus cadastrados, fizer todas as operações conforme tiver sido realizado na borracharia, eu consigo depois verificar o histórico do pneu. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um pneu que a gente trabalhou, o A007. Vou vir aqui na lista, posso procurar por ele está disponível, tá? E aí aqui eu tenho qual a vida dele, a vida 2, quantos quilômetros ele já foi utilizado nessa vida, né? Todo o cadastro dele, mas eu tenho também aqui movimentações, então vai me mostrar, por exemplo, o custo de reparo que a gente teve, né? Toda a movimentação que teve, de para qual veículo ele foi, né? Em qual posição, qual eixo, aí demais custos. E aqui também financeiro, eu vou ter todo o histórico financeiro dele, então todo o custo que eu tive com esse pneu vai estar registrado aqui.